Hoje eu tenho a honra de conversar com um nome que marcou época no futebol brasileiro. Campeão do mundo em 1994, peça fundamental do São Paulo nas conquistas históricas na era do Tele Santana, Ronaldão foi mais que um zagueiro. Ele foi parte de uma geração que emocionou o país. Hoje nós vamos olhar não só pelas taças e pelos títulos, mas também o homem, né? O homem por trás do jogador, das emoções vividas dentro e fora de campo. Com os aprendizados, com as alegrias, com os desafios, enfim, o nosso papo hoje é com o Ronaldão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. É um prazer imenso participar, bater esse papo com você. E você que com certeza acompanhou aí minha carreira praticamente inteira, né? Antes de começar, eu estava lá, quando eles conquistaram o teto em 94, eu estava atrás do gol do Baggio. Imagina qual foi a minha emoção? A emoção deve ser enorme, no último pênalti, dando o título pro Brasil. Eu acho que foi um momento especial para você também, com certeza. E foi um título, né, que foi muito esperado. O Senna tinha morrido, né, Sim. Eu lembro. O Tetra de 94 foi uma das maiores conquistas depois de muito tempo. 21 anos que estava em jejum. Ayrton Senna tinha morrido naquele ano. E vocês trouxeram a alegria de volta. Até hoje é muito marcante esse momento, porque parece que foi ontem. Parece que foi ontem, realmente. Foi uma conquista realmente histórica. Acho que só corrigido, se não me engano, foram 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa, 24 anos. E o Brasil, naquela comoção toda, com o falecimento do Senna, e o Brasil saindo desacreditado aqui uma eliminatória que foi sofrível, mas o Brasil classificou e acabou trazendo o título. Eu acho que para os jogadores daquela época foi um momento importante, acho que para o país e para as pessoas que viveram aquele momento. Quando você faz um balanço, né? Porque hoje você está no momento mais de reflexão da sua vida. Qual é o momento que mais te emociona? É esse ainda ou outros? Esse, com certeza, é um dos principais, né? Todo garoto que inicia a carreira de jogador de futebol profissional, ele almeja chegar à seleção brasileira e sendo campeão do mundo ainda com a seleção, para mim, acho que era a peça que faltava para poder completar a minha carreira e, graças a Deus, eu pude realizar esse sonho. Ronaldão, mas você, quando você começou a jogar futebol, lá para trás, você pensava mesmo, olha, um dia eu vou ser jogador da seleção brasileira, ou as coisas foram acontecendo? Eu sempre sonhei, né? Sempre sonhei desde pequeno que um dia estaria ali na seleção, vestindo a camisa da seleção. Você começou onde? Eu comecei a jogar futebol mesmo aqui na Grande São Paulo, em São Bernardo do Campo. Né? Em São Bernardo. Isso, depois aí juvenil, juniores ainda, eu fui para Rio Preto, pro Rio Preto Esporte Clube. Fiquei 2 anos e meio jogando no profissional ainda juniores. E dos juniores do profissional do Rio Preto, eu vim para São Paulo, onde eu assinei meu primeiro contrato profissional. Foi no São Paulo? Pelo São Paulo Futebol Clube. Aliás, nem assinei, meu pai tinha que assinar, que eu não tinha idade, a maioridade, acho que era até 21 anos na época. Meu pai assinou o primeiro contrato. E ali começou a parte profissional mesmo, foi em São Paulo, em 1986. Você tem muitos amigos. Tem uns amigos que contam o seguinte, olha, você vai entrevistar o Ronaldão? Então você pergunta para ele se é verdade que quando ele foi jogar o primeiro jogo no São Paulo, que você deu um carrinho, que o jogador foi parar na arquibancada, é verdade isso? Foi minha estreia, né? Foi minha estreia. Não foi bem o caso, porque... Seus amigos que contaram. Eu sei. Mas minha estreia no São Paulo foi um jogo, uma quarta-feira à noite, uma noite fria em São Paulo, no Morumbi ali, que é mais frio ainda, que bate aquela garoa. Um jogo contra a Ferroviária de Araraquara. E tinha um centroavante, o Marião, que tinha quase 2 metros de altura, né? E o Cilinho, na época, que era o treinador que me lançou, ele fazia um treinamento, colocava um jogador em cima do outro para poder antecipar o cabeceio e tentar ganhar as bolas de cabeça, né? Nós empatamos o jogo 0-0, então não perdemos, então minha estreia foi boa. Mas o fato importante desse jogo é que não tinha chuteira para mim, não tinha número da chuteira para poder usar. E aí o roupeiro me arrumou uma chuteira do Serginho Chulapa, que tinha um pezão grande. Era o mesmo tamanho? Serviu perfeitamente, né? E tinha umas travas assim de osso antigamente, aquelas chuteiras bem antigas. E a chuteira servia muito bem. Então eu estreiei com a chuteira do Serginho, porque no roupeiro não tinha um pezão grande como o meu. E aí a estreia foi essa. Mas carrinhos aí eu dei vários. E essa pessoa que lembrou, com certeza ele tá lembrando um lance que eu dei um carrinho uma vez num jogo. Mas aí acho que foi contra o Corinthians ou contra um time grande, foi um clássico no Morumbi. Eu dei um carrinho no jogador
E foi o bandeirinha junto, o bandeirinha caiu a bandeirinha, caiu todo. Então foi essa. Então foi essa, quase parou provavelmente, com certeza. Foi bem do lado do banco aí do São Paulo, né? E assim, pelo que eu entendi na sua carreira, pesquisando, porque você era lateral esquerdo. Na verdade, sempre fui quarto zagueiro, né? Tá. Minha posição. Fui improvisado de lateral esquerdo. Que foi o Tele Santana que lapidou você. Queria que você falasse um pouco dessa relação com o Tele Santana. Uma relação foi... O Tele Santana foi aquele jogador que deu aquela lapidada técnica, né? Que eu cheguei a um nível técnico que cheguei até a ser convocado para a seleção brasileira em 1991. Logo depois da final contra o Corinthians, que nós ganhamos. E aí eu fui minha primeira convocação. Então o Tele Santana deu aquela lapidada técnica que onde eu aumentei meu nível técnico, e aí eu fui convocado para a seleção graças ao trabalho dele, que era um treinador muito persistente. Quando ele via potencial no atleta e no ser humano, ele treinava aquele jogador até ele melhorar. Ele acreditou muito em mim, eu acreditei nele. E quem saiu ganhando nisso tudo fui eu, porque, logicamente, eu só tive a ganhar com isso, com minha melhora técnica. E aí eu passei a ser um jogador diferenciado e já postulante a convocação de seleção. E isso acabou acontecendo na minha vida. E diz que, principalmente pelo fato dele mudar você de posição. Ele mudou você de posição. Na verdade, com o Tele, eu joguei de lateral no Brasileiro de 90. Depois, de 91, no Brasileiro, eu joguei de médio volante, camisa número 5. Nós ganhamos o Brasileiro. Depois, no Paulista, com a venda do Ricardo Rocha e do Antônio Carlos, saíram os dois zagueiros. Fui eu e o Adilson na posição de zagueiro. Aí eu voltei para minha posição original, que é a camisa 4, quarto zagueiro. E dali eu comecei a me destacar mais, jogando na minha posição. E só tive crescimento técnico e profissional. E depois a seleção já veio a primeira convocação e depois a carreira decolou de vez. Você acha que o futebol que você jogava é muito diferente do futebol de hoje? O futebol de hoje é diferente, né? É diferente. Em que, principalmente? Hoje ele tá mais veloz, ele tá mais rápido. Antes era mais toque de bola. Era mais toque de bola, tinha mais qualidade técnica. Hoje a correria é muito grande e você não vê tantos jogadores dando tanta habilidade como tinha antigamente. Não tem mais habilidade? Não tem. A gente não vê assim um jogador. Um craque, um jogador diferenciado. Que você vê hoje o Neymar, machucado, ele continua sendo o maior jogador do Brasil. É verdade. Então a gente precisa retomar a nossa confiança, a nossa qualidade técnica para poder brilhar novamente, né? Mas numa terra onde a gente sabe que o maior talento ainda independentemente da globalização, que todo mundo sabe o que todo mundo joga, vai treinando, né? A gente sabe que aqui são talentos, é um celeiro de talentos. O que você acha que está faltando? Porque, às vezes, quando eu tô indo por esse caminho só porque eu quero a sua opinião. Quando você vê, né, um jogo da seleção brasileira que desanima o Brasil todo, você fala, cadê os craques? Cadê todo mundo? Cadê a tua geração? O que foi feito disso tudo? O que eu vejo hoje nas convocações dos atletas, principalmente os que jogam fora do Brasil, é que é um jogador que a gente vê na televisão jogando lá na Europa, por exemplo, num nível, chega aqui no Brasil, na seleção brasileira, ele não consegue desempenhar o mesmo futebol. Por quê? Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é falta de engajamento, se é falta de vontade, se às vezes ele não está querendo dar o máximo que ele dá, realmente no clube dele na Europa. Mas a gente não vê esse jogador tendo a mesma performance aqui no Brasil. E isso vem prejudicando a imagem da seleção. A sua carreira foi um crescente ou teve algum momento que você falou, não é mais por aqui que eu quero, pensou em desistir? Teve algum momento? Não, foi um crescente sempre. Grande desafio na sua vida? Foi sempre crescente, sempre sendo desafiado e sempre correspondendo. Acho que isso fez com que eu tivesse uma carreira vitoriosa como a minha. Quando você chega a gente começou falando de 94. Quando você chega num grupo como esse, aliás, é verdade que nesse grupo é que você ficou chamado, realmente foi firmado que você era o Ronaldão, porque tem Ronaldo, Ronaldinho. Foi exatamente. Ali em 94 que foi decidido que você era o Ronaldão. Foi assim a diferenciação dos Ronaldos. Então foi Ronaldão, Ronaldo e Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho. Conta pra mim. Eu cheguei de Tóquio, eu jogava no Japão, né? Na minha saída do São Paulo, eu fui pro Japão. Fui convocado no Japão. Aí cheguei, viajei de Tóquio para Los Angeles, me apresentei na seleção. E aí tem um jantar, né? E a imprensa chegou no aeroporto, já primeiro teve esse detalhe. Você vai ser chamado como? Eu falei assim, meu nome é... Perguntavam? Perguntaram, eu falei assim, porque já tinha outro Ronaldo. Eu tava chegando naquele momento, né? Não questionei, meu nome é Ronaldo, eu gostaria que fosse o Ronaldo. Claro. Aí eu chego no jantar, aí vem o Parreira Zagallo, bem-vindo, Ronaldão. Eu falei, pô, acabei de falar que queria saber de Ronaldo. Aí fica... Zagallo e o Parreira? Já me chamaram de Ronaldão. Eu falei, tudo bem, vou reclamar. Eu não reclamei, falei, Parreira Zagallo.
Você pode pôr o nome que quiser, que não tem problema nenhum. Chegando uma semana antes da Copa do Mundo, fique à vontade. E aí passou a ser Ronaldão. Aí vai no dia seguinte, a imprensa, o Ronaldão. É exatamente, o Ronaldão, vai ser o nome que vai ser usado, o Ronaldão. Então, mas você não queria? Eu falei, eu nunca quis, você acha que eu vou reclamar? Então teve esse ato que as pessoas às vezes, não gosta que chama de Ronaldão. Eu falei, pode chamar de Ronaldão. Aliás, o Ronaldão está marcado na história. É verdade. Porque um título mundial acabou marcado como Ronaldão e vai ser sempre eterno Ronaldão agora. E como é que era? Conta um pouquinho para mim esse bastidor, porque nessa Copa de 94 eram tantos ídolos, né, que são os ídolos até hoje. Tem o Romário, o próprio Zagallo, o Parreira. Como é que era a convivência? Tinha ego? Não tinha? Vocês brigavam? Vocês eram amigos? Tinha sempre aquele que, sei lá, não, o Romário manda, não manda. Como é que era o bastidor? Na verdade, a coalizão da seleção que deu certo foi que não tinha ninguém acima de ninguém, né? Então era um grupo totalmente fechado, blindado para poder não ter influência de fora, pessoas estranhas dentro do nosso ambiente. Era um grupo totalmente focado para ganhar a Copa do Mundo. E foi o que aconteceu. Deu certo porque... Mas, logicamente, que dentro de um grupo com 45, quase 50 dias reunidos, vai ter alguma confusão, mas isso era tudo administrado internamente e acabou dando super certo porque as pessoas estavam dando o melhor de si. E quando todo mundo pensa no coletivo, acaba dando resultado, não tem como não dar certo. E o Ronaldinho estava começando. Não, Ronaldo Fenômeno estava começando. Ronaldo, ele virou Ronaldo e eu virei Ronaldão. E aí era meu parceiro de quarto, né? Porque ninguém queria dormir com ele. Por quê? Porque o Ronaldinho, ele roncava muito, né? Ele roncava muito. O Ronaldo Fenômeno. Ronca, deve roncar, porque ninguém hoje, para. Né? É hoje, né? Não deve ter parado de roncar, né? Era muito alto, ninguém queria dormir com ele. Ronaldão, você vai ficar com o Ronaldinho. Falei, com o Ronaldo. Falei, não tem problema, ninguém avisou que ele não roncava, né? E eu cheguei com o fuso horário do Japão, e o pessoal dormia e eu ficava acordado de madrugada, né? Com ele roncando. Nossa. Aí ligava aquela televisão, na MTV, naqueles programas de música, aumentava o volume pra poder ouvir música, porque eu não ouvia ele roncando, né? Mas aí não teve jeito, tive que aguentar os 45 dias com ele, mas ele depois... 45, e mesmo assim, boa performance, porque pra ele tudo bem, ele dormia. Bem, né? Mas aí tem jeito, né? Parceria, né? Parceria. Mas hoje, quer dizer, eu não sei se vocês se encontram, é uma coisa... Faz tempo que eu não vejo, Até ele mandou um abraço, eu estava gravando um podcast aí, ele mandou um abraço, mas faz tempo que eu não vejo, mas é um amigo até hoje. Ele estava gravando com o Romário. Então, gravou esses tempos, falou de mim e tal. Parceria, né? Nós temos o nosso grupo dos Tetras, né? Todo dia a gente fala bom dia para todo mundo ali, todo mundo... Todo dia, e um sacaneia o outro, um fala alguma coisa. Hoje, por exemplo, o dia que nós estamos aqui, foi aniversário do Mazinho mora em Barcelona, na Espanha, então a gente sempre está falando junto com o pessoal. E tem alguma história, alguma coisa legal que você possa lembrar dessa época, não? Alguma história, alguma curiosidade que a gente possa saber? Curiosidade, não sei assim que tipo de curiosidade, mas é que às vezes a gente tinha... Alguma história engraçada dessa época de 94? Teve alguns momentos até tensos ali e tal, mas aí fica internamente guardado porque... Principalmente naquele jogo contra os Estados Unidos, foi um jogo muito tenso, né? Que nós ganhamos de 1-0, o Brasil sempre foi muito superior aos Estados Unidos, mas jogamos contra os americanos no dia 4 de julho, com o presidente presente no estádio. É verdade. Eles tinham um bicho turbinado para ganhar da gente. Então, meio-dia, na Califórnia, no verão. É verdade. Contra. E aí a gente perde o Leonardo expulso, aí ficou realmente tenso o negócio, com um a menos. E aí o Branco voltando de contusão, aí o Parreira decide colocar o Cafu e não põe o Branco, aí o Branco já ficou voltado. Pra gente contornar aquilo foi realmente muito tenso, no intervalo do jogo. Mas depois, no segundo tempo, o time começou a se encaixar e ganhamos o jogo, aquele gol do Bebeto. Mas a partir dali, nós tivemos ali que fazer reuniões, acalmar o Branco, depois o Branco acabou entrando, ajudou a gente no final. Mas esse dia foi um dia tenso, que eu posso dizer para você que se a gente não tivesse controlado aquele vestiário no intervalo, a gente não chegaria à vitória e poderia até ter acabado a Copa do Mundo. Ronaldo, o que me parece, conversando com você um pouco, é que você era de boa, né? Você não se metia em confusão de jeito nenhum. Eu estava ali para ajudar, né? Eu estava para colaborar, eu falei assim, mesmo se eu não jogar, eu estou aqui para ajudar, porque fora do campo você tem um papel muito importante. Às vezes o jogador está fora, ele quer jogar e ele acaba conturbando o ambiente. Eu não, eu ajudava o pessoal que estava jogando, apoiando, dando força, treinando. Se precisasse de mim, estaria à disposição. Mas quem estava jogando estava muito bem, que era o Márcio Santos e o Aldair. E a gente ficava ali dos bastidores
organizando, acalmando o ambiente para poder todo mundo, principalmente os que jogavam, ficar com a cabeça boa, poder desempenhar o ambiente. Eu não gosto muito de tumulto, mas também não gosto muito de ser provocado, né? Tem essa. Mas eu acho que ali os jogadores que são fora têm uma função muito importante, que é controlar o ambiente. E você, o jeito que você fala, né? Para você era o orgulho de estar lá, né? Sim, Aquela sim. coisa de, eu estou vestindo a camisa, eu tenho uma função tão grande. O que eu sinto é que você, independentemente da posição, se você jogou ou não jogou, você tem um orgulho tão grande de ter vestido a camisa naquele momento, de fazer parte dessa história. Dá para passar isso. Qual foi a sensação realmente de você fazer parte desse grupo? Eu tinha um orgulho muito grande, de fato. Estar numa Copa do Mundo com a camisa 4 do Brasil, da seleção brasileira. Isso realmente me deixava muito, muito feliz. Mas também eu tinha a responsabilidade de saber que ali, se precisasse, eu estaria pronto a qualquer horário, qualquer momento, qualquer posição que me colocasse. E não pode ficar distraído, né? E não pode ficar distraído. Não vou jogar, não. Não, isso não existe. Tem que ficar pronto porque nunca se sabe o que pode acontecer. E isso me deixava muito, muito orgulhoso. Mas isso eu acho que as pessoas que me conheceram quando eu era garoto, me vendo ali, eu acho que ele conseguiu chegar. Porque é possível, se você tiver potencial, qualidade e força de vontade, você alcança os seus objetivos. E como é que de verdade, estando nos bastidores, aguentar realmente essa pressão de um Brasil inteiro? Porque é muito difícil. É pressão, porque os brasileiros todos são técnicos, né? Todo mundo é técnico, todo mundo sabe. Como é que é essa pressão? A pressão foi amenizada pelo fato de a gente tinha um assessor de imprensa que blindava as notícias. Não chegava. Não chegava pra gente. Então a gente se blindava em relação a isso. Porque se você ficar ouvindo todos os treinadores do Brasil, o Parreira, o Zagallo iam ficar loucos, os jogadores também ouvindo tudo aquilo, e realmente ia causar confusão e as pessoas podiam ser influenciadas. Então a seleção, a CBF, blindou essas notícias e a gente não participava desse ambiente tenso que o Brasil vivia. Com certeza, até chegar na penalidade, com certeza foi tenso para todo mundo, né? Mas fazia parte da nossa blindagem de ambiente para poder seguir em segurança. Você trabalhou com 2 mestres, né? Que foi o Parreira e o Zagallo. O que você aprendeu com eles? Aprendi, principalmente o Zagallo, né? O Zagallo era um treinador muito motivante, né? Ele, com a seleção, com a camisa amarelinha que ele fala, ele vestia a camisa verde e amarela, para ele era um orgulho. Ele passava aquilo para os jogadores. Os jogadores entendiam aquilo, viam aquele mestre Zagallo que a gente via com Pelé sendo campeão do mundo. Puxa vida, né? Verdade, então, peso, a gente tem que ter, não é qualquer um, né? E o Parreira, ele é um treinador muito técnico, tático. Ele sabia montar as equipes assim. Ele montou a seleção brasileira que era praticamente imbatível, sem de tomar gols, né? E ali o Brasil conseguiu seguir a risca que o Parreira determinou taticamente e deu super certo que o Brasil acabou sendo campeão. Todo mundo que é campeão, todos os campeões que eu já entrevistei, todos eles dão sempre 100% a mais. Até tem um podcast que está fazendo bastante sucesso do próprio Muricy, que fala, por que eu ganhei tantos títulos? Porque eu dava 100% mais que os outros. Era 100, eu dava 110. Quando queriam me tirar, qual que foi o teu diferencial para estar sempre ali? O Parreira sempre dizia isso. 100%, todo mundo estava dando 100%. Todos estavam dando 100%. A gente tinha que dar um pouco mais do que isso. E geralmente quem ganha é quem dá um pouco mais, quem tem um pouco mais de perseverança, um pouco mais de dedicação. E o Parreira sempre nas pré-eleições, nos treinamentos, ele falava isso. A gente tinha um quarto lá nas concentrações, a gente tinha um andar inteiro fechado, com seguranças e tudo, e tinha o quarto da resenha, o quarto com sofás. Quarto da resenha. Para todo mundo ali, para dar uma relaxada, trocar uma ideia à noite, depois do jantar. Aí lá tinha um refrigerante pra gente tomar e tal. Aí sentava todo mundo lá. A gente batia papo, ficava até 10 horas, 11 horas da noite conversando, falando, você viu o que aconteceu no outro jogo, batendo papo. E a gente comentava assim, ó, vamos lá, tem mais o próximo jogo, a gente tem que manter essa pegada. Então isso era muito bom, porque todo mundo conversava e todo mundo podia falar, todo mundo... Era super, super bacana isso, porque foi uma ideia super boa que a CBF teve. Eu acho que tá faltando isso hoje em dia, para a seleção atual. Resenha? Deve estar faltando uma resenha, e as pessoas entenderem, como o Zagallo dizia, o que é vestir a camisa verde e amarela. Você acha que hoje eles não sabem o que é vestir a
camisa verde e amarela? Não sabem, talvez pelo fato de serem jogadores muito bem sucedidos financeiramente, né? Que hoje, o futebol hoje ele é multimilionário. Os jogadores, às vezes, eles não querem se expor tanto, até por uma contusão ou outra coisa, com o salário que eles ganham jogando fora do Brasil. Eu acho que só pode ter essa explicação, porque todo sonho de todo jogador brasileiro é servir a seleção brasileira. Hoje em dia você não vê tanta atenção nesse tipo. E você, como você fazia para se preparar? Qual que era o seu diferencial? Eu sempre fui um jogador que treinei e trabalhei muito, né? Até para superar minhas deficiências técnicas que foram superadas, e eu consegui. Então, com muito treinamento, muita dedicação, treino até mais que os outros, para poder chegar na hora de uma partida, de um grande jogo, estar preparado e pronto. Você tinha que treinar mais pelas suas próprias... É por isso que foi meu diferencial. Então, teria jogadores até tecnicamente melhores, mas talvez não tinha tanta determinação e vontade quanto eu. Eu acho que isso foi meu diferencial a poder chegar a tantos títulos assim na minha carreira. Então, você acha que ter talento só não basta? Não tem basta. Que treinar. Tem Muitas que vezes muito. O jogador tem talento, mas não treina, e aquele que é mais determinado treina, sangue nos olhos, ele chega mais longe do que esse que tem talento. Sim, com certeza. E o treinador, a pessoa que comanda, ela percebe isso. Às vezes o jogador tem talento, mas dentro do campo ele não entrega tudo aquilo que ele pode. Até porque fisicamente ele não está preparado, e quando é exigido, às vezes ele não consegue porque falta alguma coisa, falta uma chegada, uma pegada. E aí o jogador fica para trás. Fica para trás e o outro acaba superando. E, logicamente, o treinador quer contar com aqueles que ele pode contar a qualquer hora e a qualquer momento, sem lamentações e sem déficit, por exemplo, de atenção por uma seleção brasileira, por exemplo. Você nunca perdeu o seu foco? Não dá para perder, né? A carreira é muito curta. Eu joguei 20 anos direto, né? Sem parar, sem nenhuma contusão grave. Então, eu tive muita consciência do que eu podia dar ao máximo possível, até onde meu corpo aguentava. Então, eu acho que nesses 20 anos eu aproveitei muito bem, sempre com muita dedicação ao trabalho. O Tele Santana, o que você aprendeu com ele? O Tele Santana, ele ensinava muito, ele treinava muito. Eu falei assim, não adianta treinar aqui, tem que fazer no jogo tem que ser feito. Eu treinava no campo exatamente como eu jogaria. Então eu chegava no coletivo, o coletivo pra mim era jogo. Então os caras ficavam meio loucos. Você ia pra cima? Ia pra cima. Eu treinava muito sério. E aí chegava no jogo, jogava da mesma maneira. Então, para mim, era tranquilo. Eu treinava e jogava sem nenhuma preocupação a mais, uma pressão a mais. Então, eu consegui colocar isso na minha cabeça, que eu teria condições de treinar bem e jogar muito bem também. Que para você tanto fazia ser um jogo com um parceiro ou um adversário que não fosse tão grande assim, como uma final de seleção. Você dava o teu melhor. Sim, dava o meu melhor sempre, respeitando um time, por exemplo, inferior. Que não existe time inferior. Se você pegar e desrespeitar o adversário, ele pode te dar um baile e você ficar para trás. Então eu sempre respeitava o adversário, mas sempre dava o meu melhor, procurava dar o meu melhor. E isso foi uma característica que eu carreguei durante toda a minha carreira. Você ficou quanto tempo no São Paulo? A tua carreira foi 8 anos no São Paulo. Vamos lá, tua carreira foi... fala pra mim. De 86 até 94 no São Paulo. São Paulo, nossa, bastante. Depois mais 2 anos no Japão, no Shimizu. Depois eu volto no Shimizu, venho pro Flamengo, no Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos no Mengão, campeão carioca invicto. Uau! Tinha até música pra mim, cantavam música. A torcida. Você lembra da música? Lembro. Não Você posso sabe esquecer. Cantar música? Maracanã lotado, sei. Como que era? Ronaldão é mal, pega um, pega geral. Cantava, imagina só o Maracanã. Ronaldão é mal, pega um, pega geral. Imagina no Maracanã, todo mundo fazendo isso e gritando seu nome. Se veste o manto sagrado do Flamengo, aí você tem que dar tudo, né? Como era isso pra você? Todo mundo, a emoção de todo mundo chamando seu nome? Descia o bandeirão, assim, era uma coisa linda. Então também foi um sonho realizado, né? Jogar no Rio de Janeiro, jogar no Flamengo, jogar no Maracanã, pra mim também foi um sonho. Porque eu sou muito fã do Zico, né? Acho que o Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol. E de repente eu tô jogando no Flamengo, pra mim foi uma honra muito grande. E foi uma experiência muito boa jogar no Flamengo. E tava naquele time, né? Aquele time dos sonhos, que infelizmente não foi muito bem no primeiro ano, mas no segundo ano foi bem. Qual time? Fala Sábio, Edmundo, Romário, aquele ataque dos sonhos. Calma, que isso daí tem que ter tempo. Vamos lá, quem era o time que você jogava? Eles falavam, a imprensa falava que era o time dos sonhos, né? Que era o ano do centenário do Flamengo, em 95, que era Sávio, Edmundo, Romário, que era o ataque dos sonhos, né?
E aí, pô, eles acabaram perdendo o Carioca, né? Pro Fluminense, aquele gol do Renato de barriga. E depois eu vim pro Brasileiro. Aí no Brasileiro nós ficamos ali na intermediária, não conseguimos montar um bom time. Aí em 96, aí o time começou a engrenar. E eu lembro até hoje, um dos gols, fiz 2 gols no Flamengo. Um gol que eu fiz foi no aniversário do Flamengo, de 100 anos. Nossa, no Maracanã, fiz um gol de 1-0, um gol de cabeça mesmo. 1-0 gol meu. Aquilo foi abaixo. Mas foi no Mineirão, foi no time da torcida adversária. Não importa, imagina. E o goleiro era Dida, né? O Dida é meu amigo, o Dida goleiro. Dida. E o time do Cruzeiro era um time maravilhoso. E nós ganhamos 1-0 com um gol meu. E aí os jornais do Rio de Janeiro, que tem um jornal, o Globo, que é um jornal muito crítico, né? Sim. Aí ele deu 9,9 porque ninguém é perfeito. Eu falei assim, tudo bem, vocês deram um braço a torcer, né? 9,9. E mereciam 10, né? Primeiro ganhamos de 1-0 lá no Mineirão, mas tudo bem. Mas foi interessante, foi um momento marcante assim na minha vida. Qual que era a pior torcida que vocês tinham para enfrentar? Tem essa coisa de, vamos enfrentar aquela torcida? Mas quanto pior assim que eu falo de torcer, é mais gostoso você jogar contra. Ah, é? Poxa, é uma delícia. A torcida contra é melhor? É, delícia. Porque incentiva mais, dá mais motivação para você jogar. Mas né? Ainda mais agora que tem só torcida uma única, torcida, né? Torcida única, você chega o estádio inteiro xingando você. Não tem problema, fica lindo, fica maravilhoso. A do Corinthians aqui em São Paulo era um dos jogos que eu mais gostava de jogar, era contra o Corinthians. Por quê? Porque antigamente o Morumbi era dividido, né? Uhum. Era coisa que infelizmente hoje não tem mais em São Paulo. É verdade. Mas era dividido, metade do Corinthians era metade do Morumbi era São Paulo, metade do Corinthians. Então, e a torcida do Corinthians não para, né? É uma torcida muito vibrante. E quanto mais ela gritava, mais vontade você tinha, né? Eles não param. Sem problema. Tenho muitos amigos corintianos, eles sabem disso. Mas é um jogo que eu gostava muito de jogar. E no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama, né? Nossa, as piores torcidas. Vasco da Gama, Vasco. E tem o Fla-Flu, que é um jogo charmoso no Rio de Janeiro, é uma rivalidade muito grande. Mas o Vasco da Gama também é um time, uma torcida que pega no pé também, né? Bom. Eu jamais poderia imaginar, ouvir isso, que o jogador gosta mesmo, quanto mais xinga, quanto mais a torcida é rival, melhor. A Bombonera na Argentina, contra o Boca, por exemplo. Aí é lindo, né? Eu achei que intimidasse o jogador, não? Não intimida. Intimida para quem tem, assim, um pouco de receio, né? Assusta com aquilo, né? Agora quem tá preparado encara e acha lindo. E essa aí vai. Pressão, né? Lá na Bombonera, por exemplo, você vai pegar a bola na lateral, é o alambrado deles lá dentro. Então os caras querem invadir, né? Parece... Aí você pega a bola, olha pros caras, dá risada, os caras ficam tudo loucos. O Gilmar teve aqui, ele falou assim, era uma delícia, Silvia, quando eu defendia. Então ia todo mundo, eu defendi aquele gol, todo mundo, melhor coisa da minha, era um hino pra mim. Isso aí. Então, para os preparados é gostoso, agora quem não tá preparado é difícil, e aí fica difícil, né? Isso é importante a gente colocar, porque então, pra vida, né, quando você tá preparado, pressão nenhuma te abate, ou não é? Exatamente. Porque a pessoa, às vezes, vamos trazer pro dia a dia. Você tem uma entrevista de emprego, ou você vai enfrentar uma reunião, se você está bem preparado, aquilo não vai realmente te abalar, né? Eu acho que, assim, a pessoa tem que estar preparada, né? Eu não sei se adianta. Um dia eu estava aqui em São Paulo, antes de ir para o Japão, estava indo para o Japão, eu fiz uma despedida aqui para os amigos em São Paulo. Aí um das pessoas que eu convidei foi a comissão técnica de São Paulo, Tele, Moraci, todo mundo, o pessoal. Aí o Moraci era o preparador físico da seleção. Eu falei, seu Moraci, eu estou indo para o Japão. Mas é o seguinte, se precisar de mim, você me acha lá, hein? Tô tranquilo. E aí, uma semana antes, o Ricardo Gomes machuca a coxa. E aí o Moraci liga pra minha esposa no Japão. Ela atende, eu tava fora, tava viajando com o time. E aí eu sou convocado. Quer dizer, eu acho que você tem que deixar as portas abertas sempre, né? E isso faz com que você seja lembrado pela personalidade e pelo que você entrega no ambiente. Com certeza. Você se preparou para parar? Sim, preparei bem. Eu estava na Ponte Preta, em Campinas. 2 anos antes de encerrar minha carreira, eu voltei a estudar. Comecei a fazer a faculdade de administração de empresas. Olha que bacana. Aí eu já estava titular, meu reserva, machucando muito. Aí chega na fase que você começa a ter contusões, uma em cima da outra. Aquela com dor, né? Infelizmente. Tudo. E aí eu já estava pensando em parar, eu fiquei levando mais 2 anos. Aí voltei a fazer a faculdade. Aí eu parei. E logo na minha parada eu assumi como diretor de futebol da Ponte Preta, do profissional, né? E como foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa, que eu estava preparando,
fazendo administração, já queria seguir pro lado administrativo mesmo. E foi muito bom que aí eu comecei a ficar no meio do futebol ainda, que eu viajava com a equipe para cima e para baixo, eu estava sempre aí no meio. Então eu fiquei aí nessa função durante 4 anos. Então a minha parada foi bem tranquila nesse ponto, não teve nenhuma sequela, nenhum problema assim de depressão, de nada, porque muitos jogadores têm esse problema. Porque vivem, né, essa intensidade e param, né? E eu me preparei e ainda tive esse cargo diretivo, então eu continuei no meio, segui no meio por mais 4 anos, depois aí entrou a época que eu fiquei como empresário de futebol durante mais, acho que 1 ou 2 anos. Você era empresário de jogador? De jogadores, aí depois eu saí do ramo, fiquei fora um pouco, depois voltei para a própria Ponte Preta em 2018, depois em 2020 eu fui para a CBF, nas categorias de base, fiquei mais 1 ano. Você trabalhou, quem era o presidente? O presidente era o Caboclo, depois entrou o Edinaldo, né? Foi recente. Recente, então aí agora eu tô em stand-by. Agora eu sou vovô, então cuido mais da minha netinha. Parabéns! Primeira neta? Primeira neta, Olivia. Como chama? Olivia, que nome lindo. Olivia, filha do meu filho Rodrigo, mais velho. Pertinho lá e você, de Campinas? Tá lá em Campinas. Aí é bom, né? E aí eu tô de boa, cuido das minhas coisas e seguindo a vida numa boa. Mas, se tiver uma oportunidade de trabalhar, porque você nunca se afastou do futebol. Sempre ligado, sempre aí no meio, palestras, eventos esportivos, tô sempre ligado. Mas mesmo no momento, por exemplo, que um jogador como o Ronaldo tenta fazer alguma coisa, tenta entrar e disputar na CBF um lugar, e aí não é nem atendido pelas federações, você acha que existe uma pressão, alguma coisa muito fechada nesse mundo nosso do futebol que não deixa entrar outros? Existe. Foi realmente uma situação muito esquisita, muito estranha, né? Ronaldo, bicampeão mundial pela seleção, um jogador renomado, tentando buscar um espaço dentro do mundo do futebol e simplesmente não atenderam o Ronaldo. É uma coisa realmente muito estranha. A gente percebe que é um mundo extremamente corporativo e fechado. Porque você esteve lá, né? Por isso que eu estou perguntando. É uma coisa fechada, né? Muito fechada e eu acho que para entrar ali é muito, muito complicado. Provou-se agora que nesse momento será impossível. Quem sabe um dia ainda um ex-atleta possa chegar a comandar uma CBF ou até uma federação, que a gente possa ter ex-jogadores representando a categoria. Você acha que muita coisa tem que ser mudada? Hoje a gente tem ainda, né? Você vê as peneiras todas, tudo lotado. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. São Paulo, ali perto da minha casa, eu sempre vejo aquela meninada. Qual que é o futuro dessa meninada? Tem lugar para todo mundo? Você já participou de alguma peneira? Eu acho assim que tem lugar para todo mundo, mas cada dia está ficando mais difícil. Por quê, Ronaldão? Eu não sei se é o critério, se é a maneira de se ver o futebol hoje, por causa da entrada do empresário que tem que levar o atleta, mudou-se a forma. Tem gente que nasce e já está vendida, é isso? Então, tem gente com 5 anos de idade já está contratado. Eu soube dessa. Então, teve acho que um atleta de 8 anos que o São Paulo contratou. Não sei como é que pode. É uma criança, né? Então eu acho que está mais difícil. Mas é uma coisa que a gente tem que até agradecer, porque o futebol sempre se renova. E sempre tem crianças, meninos e meninas hoje também, querendo jogar futebol. Então a gente vai sempre renovando. Agora precisa renovar e ensinar para essas crianças que a seleção brasileira também é importante, né? E preparar mais, você não acha? Preparar mais. Não é só jogar futebol, preparar o ser humano, porque veja bem, você falou aqui o seguinte, que você sempre esteve preparado para a pressão. Isso não estamos falando de futebol, nós estamos falando de preparação mental, psicológica, base familiar. Tudo isso é importante para essa meninada que está chegando aí, não é só futebol, né? Exatamente. Tem muita gente, o Muricy falou, tem muita gente que vai e volta, porque não estava preparado para ir. Exatamente, porque é o seguinte, você tem que jogar futebol, às vezes pode ser até mais fácil do que você ficar administrando a sua própria carreira. Porque hoje em dia, com redes sociais, com a exposição que tem na mídia e com a internet após o jogo, você está sendo exposto para o mundo inteiro. Então o cara tem que estar preparado, tanto para o lado bom, para o lado ruim e para a cobrança. Se mentalmente ele não está preparado, nem a família, acaba acontecendo isso. Vai bater, vai voltar, não vai ter suporte para poder aguentar uma pressão. Porque você tem que administrar a sua carreira. A hora que tá bem, tá legal, tá muito bom. A hora que começar a ficar ruim, ficar pesado, você tem que ter personalidade para enfrentar. Às vezes, as pessoas não estão preparadas para isso. A gente vê muito isso
alguns atletas aí com um problema mental grave porque não suportam a pressão. Eu achei bacana, depois da pandemia, se focar na saúde mental. Sim. Até vou citar mais uma vez o Gilmar. Ele falou, muitos jogadores sofriam sozinhos e a pandemia ela trouxe esse foco, né, para a saúde mental. Sim. A gente vê não só no futebol, mas vê também nos jogadores das Olimpíadas, né? Muitos jogadores tiveram problemas aí, que deram tempo, deram uma parada para poder cuidar um pouco da parte mental. Você acha isso importante? Eu acho Nessa importante. época que você jogava, se cuidava disso ou você cuidava sozinho? Tinha alguns clubes, chegou a ter psicólogos, assim, mas não chegava a esse ponto total, assim, de ver o jogador quando estava com por exemplo, uma depressão, sentindo pouca pressão. Mas ainda, hoje em dia, já está muito mais comum. Antigamente, você tinha que se virar isso psicologicamente, procurar uma ajuda fora até do próprio clube. Mas hoje está tá mais comum. Hoje tem um apoio, uma assessoria bem melhor. Eu acho que o atleta pode se beneficiar com isso. Quem foi a pessoa mais importante na sua trajetória fora do campo? Fora do campo? Não sei. Esse apoio que a gente tem fora de campo. A família que... Eu saí de casa com 17 anos, né? Mas eu trabalhava antes, desde os 13 anos de idade. Então já tinha... Já sabia me virar bastante. Então eu saí com 17, meus pais sempre me apoiaram. Meu pai sempre foi uma pessoa muito, muito inteligente, muito culta. E isso me ajudou muito. Então eu segui muito... Sempre tive uma base familiar que me ajudou muito, né, na vida. Dos desafios, dos perigos e problemas que tem na vida de um jovem garoto saindo de casa. Então eu sempre disse que fui preparado para poder encarar o mundo de uma maneira bem mais tranquila. Você teve uma base muito boa, né? Uma base muito boa e a gente acaba aprendendo muito com isso, levando para a vida, né? Existe alguma coisa que você só passou a valorizar depois que você encerrou a carreira? Eu sempre valorizei a família. Sempre valorizei a família. E agora eu valorizo muito mais, que eu fico mais perto dos meus filhos, da minha esposa, da minha netinha agora. Então eu valorizo muito, porque quando você joga, você começa em janeiro, vai até dezembro, né? Não tem paz, né? Então quando você tinha um mesinho de férias, eu pegava a família, viajava, ficava um tempo com eles para poder matar essa saudade. Às vezes eu ficava 1 dia, 2 dias em casa na semana e o resto fora. Então eu valorizo muito a família, o convívio e o contato com os filhos e netos. Netos não, só a netinha agora. Netinha, tá vindo mais aí, né? Você, amizade, você já falou aí que você tem um grupo, né, do Tetra, mas você tem alguma amizade que você leva até hoje como irmão? Eu sei que você tem uma confraria. Sim. Tem a galera aqui, próprio Gilmar, que você fala. Foi uma pessoa que me ajudou muito aqui em São Paulo, no São Paulo. Ela é meu parceiro de quarto. O próprio Zete, que é amigo até hoje, parceiraço. A gente tá aqui em São Paulo sempre. Tem rapaziada que a gente encontra nos jogos de Masters que tem. Sempre encontrando o Miller, o Macedo. Tem o pessoal do Rio de Janeiro, do Jair, o Valber. Então, o Bebeto. Tem a galera que a gente encontra. A gente tá rodando esse Brasil. Acho que eu fui até em lugares que eu nunca tinha ido quando eu joguei profissionalmente. Agora depois de velho. Então, é bem interessante a gente rever os amigos. Eu sempre digo que dentro do futebol eu não fiz inimigos. Se tem algum inimigo, passa longe de mim, porque eu não sei. Agora, da minha parte, eu não tenho inimigo nenhum. Então, acho que isso é muito bom. As pessoas sinto que gostam de mim, gostam do meu convívio. Então, eu acho que aproveitei bem nesse aspecto de fazer e deixar as portas sempre abertas e as amizades constantes até hoje. Muito bem. Quando você vê hoje jovens sonhando com a carreira de jogador de futebol, o que você gostaria de dizer a eles, de coração? Que eles tenham disciplina e que tenham vontade e força de vontade. Porque é uma profissão que exige bastante dedicação, empenho. Você tem que abrir mão de certas coisas para você poder se dedicar à sua carreira. Esse tempo que você vai se dedicar, você pode viver disso o resto da sua vida. Como, graças a Deus, eu vivo até hoje. Então, se você quer realmente ser um atleta, tenha disciplina e dedicação. E se você tiver a qualidade técnica, a qualidade de ser um grande jogador, isso já é um grande começo para você. Disciplina e determinação. E se não tiver, vai buscar, né? Treina muito, né? Exatamente, pode buscar. Você pode se preparar. Se você tiver competência e qualidade, você pode adquirir isso durante a sua carreira. Mas é muito bom você já iniciar com isso, para você não perder tempo, porque a carreira é muito curta.
E o que te dá mais orgulho hoje? O título que conquistou ou o homem que você se tornou? Eu acho que o homem que eu me tornei, eu acho que eu sempre fui um homem muito correto, assim, procurei ser sempre correto. Eu acho que eu sou um homem plenamente realizado dentro do que eu fiz, dentro do esporte. Eu acho que o esporte me proporcionou coisas maravilhosas. Hoje tenho uma vida, graças a Deus, muito confortável, graças ao que eu produzi dentro do esporte. Eu só tenho a agradecer e continuar sendo essa pessoa e administrando aí minhas coisas, a minha família, meus bens, as coisas que eu conquistei e vivendo a vida aí tranquilo, batendo minha bolinha de vez em quando, jogando meu tênisinho. Agora sou tenista de semana só. E vivendo a vida aí com saúde, graças a Deus, é o que importa. É porque nós estamos vivendo um momento agora onde aquela geração que ficava em casa, né, já ficava, 60 anos já é vovô, já fica em casa, não estou falando nada contra ser vovô. Mas tem muita gente começando agora, o gás está maior para todo mundo. Como é que você vê isso, essa quarta geração aí que está vivendo até os 100 anos, cheio de saúde, mulheres estão casando com 76 anos, que nem a Ana Maria Braga. Parabéns para ela, que seja muito feliz. Eu acho que é isso, é movimentar, não ficar parado, não ficar sentado no sofá, vendo televisão, sem ter ocupação. Eu acho que a movimentação física, a movimentação, atividade, rever os amigos, bater papo, sair para dançar com a esposa. Então você tem que aproveitar a vida de uma maneira que você consiga viver com saúde e aproveitar. Eu acho que é isso. Eu acho que a qualidade de vida hoje é importante e o ex-atleta ele tem que cuidar da sua saúde e cuidar também do seu espírito para você viver feliz. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, obrigado pelo teu tempo e sempre aí sucesso em tudo que você fizer. Muito obrigado, Silvio. Prazer imenso revê-la e eu acho que o papo deve ter sido bom. Foi ótimo. Você soube explorar bem as perguntas e eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau.